no tempo da angústia, no período duro, no período difícil. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor. Jeremias capítulo 14, leremos a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e, de luto, se curvam até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. E decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e, por isso, os lavradores estão decepcionados, cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e, ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus queremos te agradecer, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor, Tu és santo, Tu és eterno. Tu és o Deus que fala conosco através da Tua palavra. E assim, ó Deus, rogamos nesse momento, fala a Tua igreja, visita cada coração. Senhor, declaro minha total dependência de Ti, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, toca na minha saúde, enche-me do Teu Espírito Santo. Senhor, dá a revelação àquilo que Tu quer falar conosco, a Tua igreja, para a nossa edificação. Senhor, em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos pela Tua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Estamos no momento no qual o profeta Jeremias, conhecemos a história, chamado por Deus, conhecido como profeta chorão, profeta solitário. Chorão porque, muitos momentos de dor, de choro, escreveu lamentações. Solitário porque Deus falou para ele não se casar. Mas estamos no momento no qual ele está entregando uma mensagem de Deus ao povo. Estamos no momento no qual uma grande seca, como acabamos de ler aqui, que afetou os moradores, que afetou os agricultores, que afetou até os animais. E essa grande seca como uma advertência divina para o povo de Judá, porque se afastaram de Deus, porque quebraram a aliança com o Senhor, se afastaram de Deus, se distanciaram com práticas pecaminosas. Se você depois voltar a alguns capítulos, idolatria, práticas pagãs, mistura, coisas e práticas que não agradam a Deus. Então Deus vem com esse alerta. Só que aqui ele está dizendo, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, uma advertência. Seca, na Bíblia, muitas vezes, eu creio que em todas elas, ou a maioria, é sinal de juízo. Por exemplo, Elias, com Acabe, não vai chover. E é considerado, Elias chama ele de perturbador de Israel, porque Elias prediz ali uma grande seca e não chove. Então vem aqui uma advertência, um alerta para que o povo pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E hoje vivemos em uma época de crise. Era um período de crise. Hoje pessoas estão com muitas áreas nas suas vidas secas. Precisam se nutrir, precisam se alimentar, precisam beber, mas não conseguem. Procuram e não acham, porque estão procurando na fonte errada. Qual área da nossa vida está passando por um momento de seca? Por isso que aqui Deus ele fala através de Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas. O choro fazia parte daquele momento. Por quê? Necessidade, seca, os animais abandonando as crias, porque não havia erva. Não havia erva porque não havia chuva, porque não havia água. E muitas vezes pessoas passam momentos assim.
E esse é o segundo momento que eu quero compartilhar aqui com a igreja, momento do choro. Talvez pelo juízo, talvez por uma provação, talvez por uma perda, talvez um momento, não sei, talvez algo que só você e Deus sabe, talvez o momento do choro que todos nós passamos. Mas lembra que mesmo no momento do choro, aqui era causa de juízo, mas mesmo no momento do choro, Deus está contigo e Ele consola, Ele conforta, Ele colhe cada lágrima. Você não está sozinho. Nós não estamos desamparados. A Bíblia muito fala do choro. Jesus chorou. A Bíblia nos ensina, Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria vão colher, com alegria vão recolher. Mesmo que passou um momento muito grande semeando com lágrimas, há tempo para tudo, Eclesiastes capítulo 3, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. O choro muitas vezes faz parte, mas lembra que a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação. Então o povo estava no momento do choro. E o terceiro ponto, as portas estavam abandonadas, diz o versículo 2. Quando as portas são abandonadas, representa um perigo muito grande. A porta tem vários significados. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, aquele que passa por mim, passará e achará pastagens. Então, quando nós lemos aqui que até as portas já estavam abandonadas, é que a pessoa já perdeu o controle. Uma das representações de porta é o controle. Quando você tem uma porta, facilita o controle, o acesso a um determinado lugar. Você bota uma chave, você bota alguém vigiando. Então as portas já estavam abandonadas, porque para eles não interessavam mais, não se estavam mais preocupados quem iria entrar, quem iria sair, porque não havia o que comer, não havia mais a erva, não havia mais a chuva. Então eles abandonaram as portas porque era um momento de luto, como ele diz aqui, o versículo 2, se curvam até o chão. Momentos de luto, momento de dor, quantas vidas perdidas. Porque Deus é mau, não. Porque pessoas se distanciam. O povo dele quebrou, rompeu a aliança. Deus falou: olha, vocês se prostituíram. Em vez de me adorar, o Deus que eu escolhi, o povo que eu escolhi, o povo que eu abençoei, o povo que eu trouxe ali as minhas bênçãos, as minhas promessas, vocês me trocaram pela idolatria. Então as escolhas erradas fizeram com que o povo viesse a estar ali. Então Judá passando por esse momento de luto, vidas ceifadas, animais ceifados, e não apenas o luto, mas curvados até o chão. Quantas pessoas estão se curvando? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão desanimando? Quantas pessoas estão tirando a mão do arado, dando espaço para o desânimo, deixando de vir à igreja, deixando de buscar a Deus, deixando apagar aquela chama que uma vez brilhou. Isso é muito sério. O erro do povo começou assim, não foi do nada uma idolatria, não foi do nada, começou a ir apagando aquele fogo, começaram a deixar de buscar a Deus, de procurar a Deus, de amar a Deus. Por isso que Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Então era um momento que as pessoas estavam se curvando, era um momento de necessidade, era um momento de crise. E o que fazer no momento de crise? O que fazer? Desanimar, abandonar as portas, se entregar? Não. Precisamos resgatar valores, princípios, iniciativa. Precisamos resgatar, acender a chama, resgatar a paixão
pelo amor, o amor que nós temos por Deus, pela sua obra, pelo seu reino, pela sua casa. E aqui o que acontece, a história começa a mudar, o clamor de Jerusalém vai subindo, o clamor, talvez o clamor, né, das lágrimas, o clamor do luto, mas vai subindo, seu clamor vai subindo, vai chegando ao trono. Pode estar chorando, pode estar padecendo, pode parecer que está perdendo a esperança, mas o seu clamor chega ao trono. Deus conhece a nossa oração, Deus conhece a nossa necessidade. E aqui ele traz essa comparação a partir do versículo 3, os poderosos enviam criados para buscar água, vão às cisternas e não acham água. Conhecemos, né, a representação importante da água, representa vida, tantos significados que tem a água. Necessidade, Jesus fala, eu sou a água, né, da vida, a água que eu der, aquele que beber nunca mais terá sede. João capítulo 4, a mulher samaritana. Então eles enviam os poderosos, olha, busquem água, vasculhem a terra, busquem poços, busquem água, mas ninguém achava. E ele continua dizendo, eles vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios. Quantas pessoas hoje com cântaros vazios, sonhos e projetos na gaveta, quantos cântaros vazios, desânimo, pessoas se sentindo fracas, normal, muitas vezes somos, nós não podemos se deixar vencer pelo desânimo, pela fraqueza. E eles procuravam e não encontravam. Pode ser que você esteja assim, em alguma área na sua vida, esteja seca. Estamos falando no qual a mensagem de Jeremias é sobre a seca que viria sobre Judá, mas que Deus escuta a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. Então ele começa trazendo, olha, as pessoas não estavam com seu cântaro cheios, estavam secos. Às vezes procuramos e não conseguimos encher o nosso cântaro. E não estou falando da água física, da água que mata a sede, estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando de você perseverar, de você continuar, de você não desistir. Quem quer que você não venha à igreja é o diabo. Quem quer que nós venhamos deixar de orar é o diabo. Quem quer que nós venhamos deixar de adorar é o inimigo. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus procura os fiéis da terra. Deus, Ele quer te achar, Deus quer nos encontrar. Tem fiel aqui nessa noite, tem fiel ao Senhor, aleluia, tem verdadeiro adorador. Estavam decepcionados, confusos, como diz o versículo 3, voltavam com seus cântaros vazios, decepção. Talvez eles até tivessem ali, alimentassem uma esperança. Olha, vamos levar muitos cântaros, hoje a gente vai voltar com eles cheios. Decepção. Tinham que lidar com decepção, com confusão, não entendiam, quando na verdade práticas erradas vieram com que Deus aplacasse ali o seu juízo. Então era uma advertência essa grande seca que afetou a muito, uma advertência divina e ninguém deu atenção. Quantas vezes Deus falou através de Jeremias, através de tantos profetas. Jeremias sofreu, pregou por 40 anos aproximadamente para vários reis em Judá. Jeremias foi perseguido, foi açoitado, foi preso. Quantas coisas aconteceram, mas ele não desistiu e cumpriu seu ministério cabalmente até o final. E esse povo estava assim, decepcionados, cobriam a cabeça. Nessa noite Deus vai mudar. Se você está achando que está decepcionado, se você está achando que está com o cântaro vazio, se você está achando que está confuso, porque aconteceu isso, porque essa perda, porque, meu amado irmão, Deus está falando que Ele está no controle de tudo, todas as coisas, e Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Muitas vezes estamos assim, decepcionados, não entendemos, cobrimos a cabeça, um monte de interrogação seguindo a gente, mas nós não podemos deixar de esquecer que Deus é que tem o melhor para as nossas vidas. A vontade dEle que é boa, perfeita e agradável é soberana em nossas vidas.
que perdas nem sempre são perdas. Às vezes perdemos coisas ao nosso olhar, materiais, às vezes pessoas saem das nossas vidas, às vezes tantas mudanças, e achamos que estamos perdendo, mas quando na verdade lá na frente Deus tem o melhor e está preparando o melhor para você ser feliz, ser abençoado, ser transbordante da presença dEle, para você não sofrer, para você não desistir, para você não desanimar, porque às vezes a gente é duro, às vezes a gente tem a cabeça dura, às vezes a gente insiste em uma coisa, não é verdade? Às vezes, né, tem tantas expressões, né, enxugando o gelo, dando soco em ponta de faca, tantas expressões, às vezes a gente insiste em uma coisa, e Deus já mostrou de tantas maneiras que, olha, é Ele que tem o melhor para você, é Ele que tem o melhor para as nossas vidas. Então não fica decepcionado, não fica deprimido, como diz aqui o versículo 4, por ter havido a chuva não haver a chuva sobre a terra estava deprimida. Quantas pessoas hoje deprimidas, em depressão, em síndrome do pânico, em síndrome do medo, tantas outras mazelas, tantas outras dificuldades que travam as pessoas. Uma perda que ainda não foi superado. Perda nem sempre é uma perda. Deus, Ele sempre vai nos completar. Quem te completa é Deus, quem te completa é o Senhor. O que nós precisamos de Deus, o que nós precisamos é do Senhor. Então, decepção. E Ele diz aqui no versículo 5, até as servas no campo têm as suas crias e a abandonam. Até os animais estavam abandonando as suas crias, porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva, não há alimento, porque não havia chuva, não havia água. Uma situação de crise. Hoje pode ter crise. Naquela época tinha crise, mas sempre tem o poder de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus, o cuidado do Senhor. E a história começa a mudar. A partir do versículo 7, Jeremias começa a interceder. Veio o juízo, o povo foi levado cativo para a Babilônia, mas já era um outro contexto. Aqui era seca. E aí o versículo 7 ele diz: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. O que fazer no momento de crise? No momento desse? Clamar, orar, buscar a Deus, chamar a Deus. Jeremias ele vai falar ao Senhor: olha, as nossas maldades testificam contra nós, Senhor, erramos, falhamos, pecamos, mas age por amor do teu nome. E assim que se você orar, Deus ele vai agir, porque você se chama pelo nome de Deus, você é filho de Deus, por amor do nome dele, no qual nós levamos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, então Deus ele vai ouvir a nossa oração, e ele vai agir, ele vai abençoar, ele vai multiplicar. Por isso que Jeremias ele começa a interceder, Jeremias ele começa a dizer: olha, é verdade, as nossas maldades testificam contra nós, as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, versículo 7, ele reconhece, pecamos contra o Senhor. Jeremias está intercedendo. Interceda pelo seu filho, interceda pela sua família, interceda, ore, não deixe de interceder. E o versículo 8 ele declara a nossa confiança, ele fala para Deus, ele fala para o Senhor: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Ele está falando de Israel, desse povo que está recebendo o juízo, que está na seca. O Senhor é a esperança e é o Redentor. Você tem uma esperança? Precisamos ter expectativa. O que nós esperamos da nossa vida cristã? O que nós esperamos da nossa caminhada cristã? Qual a expectativa que nós temos de vir à igreja, de servir a Deus? Qual que nós temos pensado, quais os nossos planos? Enterrar o dom, enterrar o talento, deixar de servir a Deus? Qual a nossa expectativa?
com a nossa esperança, nós possamos resgatar a nossa expectativa, a nossa paixão, a nossa intensidade. Quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, sobre o fogo, a presença do Espírito Santo, no Antigo Testamento o fogo arderá continuamente no altar, no Novo Testamento Paulo falando aos Tessalonicenses, na 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, versículo 18 e 19 ele fala, não apagueis o Espírito, intensidade, porque muitas vezes a gente vai deixando a chama apagar, esfriar, e vai se afastando, e vai deixando, e daqui a pouco vai perecendo, por causa de coisas que às vezes o diabo jogou na cabeça, por causa de coisas que às vezes você entendeu no errado, não compreendeu da maneira correta. Por isso que ele está dizendo, Senhor, Tu és a esperança de Israel, ó esperança de Israel. Está na crise, está na dor, está no luto, está na adversidade, está na tempestade. Você tem uma esperança e essa esperança é Deus, essa esperança é o Senhor. E não apenas a esperança, Ele é o nosso Redentor no tempo da angústia. Redentor é aquele que te vai remir, é aquele que vai te resgatar, é aquele que vai te pegar e vai te colocar a salvo, é o nosso Redentor. Que nós possamos guardar essa palavra, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor. Se você está passando pelo momento da angústia, ou conhece alguém, ore, interceda. Temos uma esperança, temos um Redentor. Por que serias, Senhor, como um estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Uma pessoa que anda, um viajante, que se desvia para passar a noite, ou seja, como se o Senhor é indiferente conosco, como serias assim? Não, Deus não é indiferente, Deus não é alguém que se esquece de nós, um estrangeiro na terra, como um andante que se desvia para passar a noite. Não, Deus Ele entra e Ele fica contigo aonde quer que você andar, Ele vai estar presente todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso ele diz, versículo 9, porque serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Deus, por acaso, é um valente que não pode salvar? É isso que Jeremias está falando. Senhor, Tu pode todas as coisas. O Senhor não é apenas como um estrangeiro, como alguém que vem e vai embora, como alguém que está andando, que vem e passa apenas uma noite e vai embora. O Senhor não é um valente que não pode salvar. Deus está falando, Senhor, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Redentor. Por isso ele diz no final do versículo 9, mas Tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo Teu nome. Não nos desampares. Que essa possa ser a nossa oração, que esse possa ser o nosso posicionamento. Não ficar olhando para a crise, não ficar... Tem que olhar no sentido de você enfrentar, fazer a sua parte, mas não olhar no sentido de, é maior e vai me parar e vai... Não! É o que Jeremias faz aqui. Tu, ó Senhor, está no nosso meio. Creia nisso. Deus está contigo, Deus está no nosso meio, Deus está na igreja, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está onde você estiver, Deus está contigo. Tu, Senhor, está no nosso meio. Ele é Deus presente, Ele é Emanuel, é Deus conosco. E somos chamados pelo Teu nome. Por isso que ele começa clamando, Senhor, age por amor do Teu nome. E ele diz aqui no versículo 9, porque nós somos chamados pelo Teu nome. Era o povo de Deus, era o Israel de Deus, a nação com qual Deus falou para Abraão, olha as estrelas, olha as areias, a areia do mar, da praia, que assim será a tua descendência. Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que chamamos pelo nome de Deus.
não nos desampares. Então, se você se chama pelo nome de Deus, se você faz menção ao nome do Senhor, se você verdadeiramente tem essa certeza, essa convicção que você é filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12, aqueles quanto receberam, que creem no nome dele, é feito filho, o poder de ser feito filho de Deus. Você vive isso aqui, você pode clamar: não nos desampares. O Senhor não te desampara. Ainda que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de você. Deus não está com a mão encolhida, Deus não está com o ouvido tapado, Deus está e conhece todos os nossos caminhos, as nossas necessidades, e Ele está com a mão estendida, e você pode clamar: Senhor, não me desampara, e Ele não te desamparará. E eu encerro, versículo 20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Não nos rejeiteis por amor do Teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. Mais uma vez, Jeremias, ele reconhece o erro, clama ao Senhor, pedindo perdão. Olha, conhecemos a maldade, a iniquidade dos nossos pais, das outras gerações, conhecemos. E ele diz: Senhor, temos pecado contra Ti. Mas ele começa a dizer no versículo 21, não nos rejeites, Senhor, por amor do Teu nome. Você não é rejeitado. O homem pode rejeitar. Às vezes um pai rejeita um filho. Às vezes somos pessoas que às vezes muito estimamos, muito amamos, muitas vezes nos rejeitam. Mas tem um que jamais vai te rejeitar. Por isso que ele está dizendo: Senhor, não nos rejeites. Por amor do Teu nome, não cubra de vergonha ou de opróbrio o trono da Tua glória. Lembra-te, não anules a Tua aliança para conosco. O opróbrio, a vergonha vai ser tirada. Deus vai mudar essa história. Deus vai abençoar. Deus vai fazer tudo novo. Mas é o momento de clamar: Senhor, não anule a Tua aliança. Quantas vezes erramos, falhamos, e quantas pessoas quebram a aliança com Deus? Não vêm, desanimam, não vêm mais à igreja, não oram mais, não buscam mais, não leem mais a palavra de Deus. Mas se você orar, se você clamar, tem um que não vai quebrar, tem um que vai estar sempre com a mão estendida, tem um que vai estar sempre ali disposto a ouvir uma oração de um coração quebrantado, dizendo que verdadeiramente se humilha, que busca a Deus. Então nós podemos entender e viver: Senhor, não quebre a Tua aliança para conosco. Acaso, diz o versículo 22, haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Olha o que Jeremias vai trazer, vai falar para Deus. Por acaso algum desses ídolos, alguns desses pontos de idolatria, algum desses falsos deuses que pode fazer chover? Só há um que tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ele está dizendo: olha, esse problema, esse opróbrio, essa seca, ninguém pode resolver, mas tem um que pode. Ele está dizendo: por acaso algum desses ídolos de ouro, de prata, algum desses falsos deuses que podem ouvir? A Bíblia diz: tem olhos e não veem, ouvidos e não escutam, boca e não falam, mão não apalpam, pés mas não andam. Por exemplo, o Salmo 115, tantas outras passagens, em Isaías, em Jeremias. Pessoas que substituem Deus, não adoram a Deus, não oram a Deus. Nossa oração é direta a Deus. Deus fala isso na Sua palavra. Jesus nos ensinou isso. Orarás ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Oração modelo que Jesus nos deixa. Ore ao Pai, ore ao Senhor. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, Jesus vai falar a oração a Deus no seu quarto, no secreto. Deus ouve, Deus recompensa, Deus dá a resposta. Por isso que Jeremias está falando: há alguém entre esses ídolos que pode fazer chover? Porque o povo tinha se corrompido, o povo estava na idolatria, servindo a falsos deuses, se prostrando diante de outros altares.
E agora nenhum deles conseguia resolver o problema. Mas Jeremias está clamando ao Deus que pode resolver esse problema. Você está aqui nessa noite orando, clamando ao Deus que pode resolver o seu problema. Por isso que ele diz: não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Não há solução em outro caminho. Não há milagre em outro caminho, não há esperança em outro caminho. Jeremias está colocando a esperança em ti, Senhor, esperamos. Não é a espera, né, cronológica, mas é esperançar, colocar esperança, é crer, acreditar que Deus ele pode fazer, como ele diz aqui, pois tu fazes todas estas coisas. Então que nós possamos esperar em Deus, esperar no Senhor. Talvez você esteja orando, clamando por um milagre, por chuva, por sair com os teus cântaros cheios, encontrar a água, encontrar o bálsamo, encontrar o alívio, encontrar o refrigério. E nessa noite, Jeremias nos ensina que Ele pode fazer todas essas coisas. Coloque-se de pé nesse momento, coloque a mão no seu coração. Nessa noite, nós vamos orar pelas causas impossíveis, pelos enfermos, pelos aniversariantes. Mas antes, a palavra de Deus foi pregada, foi ministrada. Se você talvez esteja passando por um momento assim, o cântaro está vazio, a chama estava apagando. Nessa noite é noite de renovo, é noite de fortalecimento, é noite de toque do Espírito Santo de Deus. A chama vai acender. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor. Quero que você coloque nas mãos do Senhor. Vamos colocar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas necessidades, aquilo que tem abalado, aquilo que tem tentado ofuscar essa chama. Tu, Senhor, é a nossa esperança, Tu és o nosso Redentor, e Tu podes, Senhor, fazer chover, Tu podes, Senhor, mudar essa história, operar o milagre. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada causa impossível. Visita, Senhor, os enfermos. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada causa impossível. Ó Deus, a nossa amada irmã Neila, toca na saúde dela, visita, Senhor, nesse momento que ela esteja sentindo o milagre, o Seu toque, a virtude, o poder que vem de Ti, Senhor. Irmã Aponira, toca, Senhor, restabelece, coloca de pé, Senhor. Cada enfermo, cada pessoa, Senhor, que está desanimada, que está triste, Tu és a alegria, restitui, Senhor, a alegria da salvação. Quem está perdido, Senhor, alcança, que encontre o caminho, e o caminho é o Senhor. Ó Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio. Como lemos agora na Tua palavra em Jeremias, no momento da aflição, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Redentor. O Senhor vai nos remir, nos coloca a salvo. O Senhor firma os nossos pés sobre a rocha, e em Ti nós podemos descansar. Assim, ó Pai, oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia.